Olá! Você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico feito em Libras. Em São Paulo, um censo da prefeitura com pessoas que vivem nas ruas mostra que uma parte delas está nessa condição por causa de orientação sexual ou identidade de gênero, hein? É isso aí, são as lésbicas, os gays, os bissexuais e as pessoas transgênero, que muitas vezes são vítimas da intolerância dos próprios parentes. Jonatas, pensando nisso, um jornalista criou um espaço para acolher esse público. E para viabilizar a ideia, ele promove uma campanha de financiamento coletivo. Hoje, Guilherme tem 23 anos e já conquistou a independência financeira. Mas aos 16 anos, viveu momentos difíceis. Ele morava com a avó e foi expulso de casa quando ela descobriu que Guilherme era homossexual. Sem ter para onde ir, passou 2 dias morando na rua. Eu olhava pessoas que moravam na rua e falava assim, será que é isso o meu futuro? Eu tenho tanta coisa para viver ainda, tenho tantos sonhos. Dados do município de São Paulo mostram uma realidade quase imperceptível. Até 9% da população de rua é LGBT. Em todo o mundo, essa proporção chega a 20%, 30%. Mas o mais grave é que um LGBT em situação de rua tem mais chance de sofrer violência do que um hétero na mesma condição. Este jornalista abriu a própria casa para acolher pessoas que acabariam nas ruas por causa da orientação sexual que a família não aceita. Depois de conhecer tantos casos, Irã decidiu montar um local de acolhida e de cultura LGBT. Para isso, está juntando dinheiro pela internet. Se tudo der certo, a casa vai abrigar até 20 pessoas. A gente acaba tendo o problema que essa pessoa não consegue ter a acolhida do Estado, porque o Estado não consegue garantir a segurança dessas pessoas. Então, assim, as mesmas pessoas que expulsam faz parte da mesma mentalidade que agride dentro do espaço de acolhimento público. As arrecadações pela internet já viabilizaram metade do projeto, que teve a ajuda dessas meninas. Elas têm uma agência de comunicação e doaram ideias que atraem recursos para viabilizar o projeto. Quando as pessoas encontram histórias de abandono, de abuso, de maus tratos, não importa o que esteja acontecendo com aquela pessoa, de onde ela é, qual é a orientação sexual, qual é a raça, não importa. Assim, é abandono, é abuso, isso sensibiliza, sabe? Por isso que é importante a gente contar essas histórias mesmo. O financiamento coletivo da Casa 1 está na internet. Para ajudar, é preciso visitar o site que aparece aí na tela. A campanha vai até o dia 30 de novembro. Os números de racismo online cresceram nos últimos anos no país. Mas o que se vê no mundo virtual é apenas uma amostra do que acontece na vida real, hein? Isso aí é o que a gente vai ver agora na reportagem de hoje da série sobre o Dia da Consciência Negra. Vai ser a minha escola de princesas. Tia Má é um sucesso na internet. Com seus vídeos de empoderamento da mulher e do negro, conquistou fãs que se identificam com seus comentários divertidos e ao mesmo tempo críticos. Minha filha, meu filho, tira o sapatinho e bota o pé no chão. Mas em maio desse ano, em meio aos comentários de um de seus vídeos, vieram agressões em forma de racismo explícito. A cara de cansada é porque eu tô vivendo uma maratona para conseguir formalizar uma denúncia contra os racistas que invadiram a minha página no YouTube. Eu fiz um vídeo colocando meu posicionamento sobre um episódio que aconteceu na Câmara dos Deputados e eu comecei a ser agredida. Mas as agressões não vinham por conta da minha opinião, mas sim por conta das minhas características raciais. As pessoas me associavam a macaca e quando você associa uma pessoa negra ao macaco,
né, que é um primata, é a forma mais infantil do racismo, é a forma mais primária, porque é quando você tenta negar a humanidade daquela pessoa negra. E esse foi o argumento, inclusive, utilizado para justificar a escravidão. Em 10 anos, a SaferNet, uma ONG especializada em crimes cibernéticos, registrou mais de 500 mil de denúncias anônimas de racismo em 81 mil sites. Só que destes, apenas 22% foram removidos após as denúncias. O que se passa aqui no mundo virtual acaba sendo uma amostra do que acontece no dia a dia. Do ano passado para cá, o Disque 100 registrou mais de 1.500 denúncias de racismo. Mas a discriminação do mundo real acaba sendo mais comum, sutil e até por isso mesmo menos denunciada do que os números mostram. Quando acontece um caso de racismo virtual, eu sempre tenho dito, é apenas a reprodução daquilo que as pessoas pensam sobre nós, pessoas negras. É a imagem perpetuada do que nós somos e o ódio que as pessoas têm com relação às pessoas negras. Então, incomoda elas quando elas veem atrizes negras, incomoda elas quando elas veem jornalistas negros na televisão, incomoda quando elas veem mulheres negras, homens negros, juventude negra acessar espaços que não são espaços que historicamente a gente acessou. Paulo Rogério é consultor da Universidade de Harvard e participa de um centro de estudos que analisa a sociedade e a internet em vários países. Para ele, o ódio e o racismo online é algo visto em todo o mundo. Mas junto a isso, há um movimento que vai contra essa tendência negativa. O que nós observamos nos últimos anos é um crescimento muito grande das chamadas contranarrativas. Nós temos percebido um número enorme de blogueiras, youtubers, produtores de conteúdo, somente de mulheres negras, né, produções de mulheres negras que, ao terem essa oportunidade de um espaço também aberto, um espaço também democrático, elas estão utilizando a internet para combater essa narrativa. Faz um tempo que eu estava para gravar um vídeo aqui pro canal sobre estereótipos ligados a mulheres negras. Vamos primeiro falar o que significa estereótipo. Estereótipos são características, vamos dizer assim, preconcebidas sobre um grupo ou uma pessoa. É também um ativismo estético. Então as pessoas estão começando a assumir a sua identidade e pela internet reforçar essa identidade, né, em relação ao cabelo, em relação a, por exemplo, produtos de beleza. Então todo esse movimento, que é também um movimento político, está muito forte. Uma exposição fotográfica em Manaus comemora os 120 anos do Teatro Amazonas. Considerado o maior monumento do estado, o local recebe centenas de turistas todos os anos. Mas nem sempre os visitantes conseguem observar todos os detalhes. Assinada pelo curador Carlos Navarro, Fragmentos 120 anos do Teatro Amazonas é uma exposição que foge ao convencional. São registros de diferentes detalhes quase invisíveis e que dão sentido ao conjunto arquitetônico do maior ícone cultural do estado. As imagens foram feitas pelo grupo Fotógrafos da Madrugada e revelam traços da construção, da pintura, da ornamentação e de infinitos detalhes que normalmente passam despercebidos pelos visitantes. Para os fotógrafos, partes importantes dessa história de 120 anos do teatro. É mostrar ao público o que os visitantes não veem diariamente. Então, saímos do comum para fazer o diferencial. O professor José Seráfico foi um dos primeiros visitantes a conferir a exposição e fala da importância histórica e cultural desse que considera um dos melhores registros feitos do teatro. Os registros que estão aqui são registros de coisas praticamente invisíveis, mas que um olhar atento e um olhar interessado acaba por descobrir. E foi isso que os fotógrafos da madrugada fizeram. A exposição pode ser vista até o dia 31 de dezembro no Palácio da Justiça, no centro de Manaus. A entrada é gratuita. Está agendada para o mês que vem a primeira edição dos Jogos Paralímpicos Universitários do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas o impasse com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário pode impedir que os paratletas se inscrevam na competição. A entidade questiona a legitimidade do Comitê Paralímpico para organizar o evento. A repórter Carla Maia conta pra gente essa história.
Até este ano, atletas universitários com deficiência, como Luana, que não mexe os pés, não tinham um evento competitivo específico no calendário nacional. Em novembro, pela primeira vez, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário incluiu competição também para quem tem deficiência. Luana conta que eram 8 competidores, entre homens e mulheres, e mostra orgulhosa as medalhas que conquistou no JUBs. Havia bastante boa vontade, mas ainda falta um pouco do entendimento, né? Falta mais o comitê ajudar a CBDU e a CBDU pegar mais informações do comitê. Luana também se preparava para participar dos primeiros Jogos Paralímpicos Universitários, organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, marcado para dezembro deste ano. Mas a legitimidade para organizar o evento foi questionada. No site, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário afirmou: a instituição superior que disputar os Jogos será suspensa automaticamente de qualquer competição ligada ao sistema. O presidente da CBDU nos enviou informações pelo celular. A função do Comitê Paralímpico é de organizar o sistema paralímpico e representar o Brasil nas competições internacionais. A gente precisa entender qual é a obrigação e a capacidade de cada entidade. Cabe à CBDU gerir e organizar o desporto universitário, seja ele para paradesportistas ou atletas convencionais. Em nota, o CPB respondeu ter proposto à CBDU um trabalho alinhado e que, após acertadas reuniões, a confederação jamais enviou qualquer representante. De acordo com o Comitê Paralímpico, o órgão só decidiu planejar os primeiros Jogos Universitários para este ano porque houve necessidade de construir uma ponte entre o esporte de base e o alto rendimento. O Ministério do Esporte afirmou que a gestão é privada, por isso o Estado não tem como intervir na situação. Resta aos paratletas esperar solução do impasse pelas instituições envolvidas. E em vez de eles brigarem, né, eles deveriam estar se unindo para fazer uma coisa mais estruturada para a gente paralímpico. E o visual fica por aqui pelo nosso WhatsApp. Você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o nosso número 021 974 522 300. Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau para você.